Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Deixem nos comentários, eu leio e respondo todos. Vamos ver quais são as energias neste exato momento? O que precisamos saber exatamente agora? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha. E caso você possa e queira, ajude o canal com valores simbólicos. O link vai ficar disponível no primeiro comentário. O que precisamos saber exatamente agora? Começamos com o 3 de copas. Esta carta fala muito de uma celebração, de uma confraternização, de um relaxar, um respirar. Uma inscrita comentou que ela estava sentindo ansiedade com os meus vídeos, porque parecia que você precisava sempre estar fazendo alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa, vencendo, brilhando. E quando você pode respirar? Quando você pode se guardar? Eu falo muito de introspecção, de reforma íntima, deste respirar. Mas meu trabalho é fazer também um resumo do que está acontecendo no céu e como isto pode te ajudar de alguma forma. Então, neste momento, estamos numa temporada de lua nova no signo de Touro. É perfeito para materializar, mas se você quiser descansar, respirar, se desconectar de tudo, tá tudo bem também. É um período, mas respeite a sua intuição. Aqui, neste caso, fala muito de uma tranquilidade, de um desfrutar até, um relaxar antes de lutar. Temos o 8 de copas, mas o movimento, talvez, seja inevitável. A vontade de chegar num novo lugar, ou até mesmo de confrontar a insatisfação deste lugar. Alguma coisa vai estar acontecendo dentro de você. Alguns conseguem respostas na busca, outros no silêncio. Descubra qual método funciona melhor para você. Temos a carta o Mago, o arcano número 1, a manifestação. Energia também de uma comunicação. Bom, abrindo a leitura, eu percebo que, talvez até neste sossego, respiro, tranquilidade, você encontre respostas, coragem ou até mesmo uma inspiração para fazer um movimento. Mas aqui parece muito uma busca ou encontro de uma personalidade, de uma imagem, de uma nova realidade. Mas enfim, vamos começar a leitura? Nem começou, gente. Mas esta lua nova pode trazer uma série de confortos, coragem, busca por identidade e uma tentativa, e talvez até bem-sucedida, de fincar, materializar, tirar um projeto, uma ideia da cabeça e dar forma. Mas enfim, o que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo, hype o vídeo. O que precisamos saber exatamente agora, cancerianos e cancerianas? Temos Rainha de Fogo, energia de Sagitário, energia de Júpiter, energia de atravessar fronteiras, uma energia de vavavum, de sex appeal, de seduzir à distância, de trabalhar à distância, de trabalhar com a imagem, de descansar esta imagem, ou até mesmo só se expor, se valer muito a pena. Esta é uma energia também muito de filantropia, então pode ser que as pessoas te procurem pedindo ajuda, conselhos, ou até mesmo querendo ser inspiradas por você, o imperador. Tem aqui uma energia de liderança bem forte, tá? Já vem saindo um trabalho, para quem trabalha por conta própria, você é seu chefe, o seu funcionário, o seu tudo, mas às vezes não é nem sobre o esforço em si, a dedicação em si, é sobre a postura em si. Tanto que essas pessoas acabam nem trabalhando tanto,
porque elas delegam ou elas se comportam de uma forma que se torna mais fácil. Aqui eu não vejo um esforço. Ok. Mais algumas cartas. O que precisamos saber exatamente agora? Temos o Pajem de Copas, energia, gracinha, né? Novidades, boas notícias, uma sensação nova, um transbordar novo. Também está muito forte, novas pessoas na sua vida, novas amizades, parcerias, trocas, inclusive com clientes. Sabe quando existe um grupo novo na sua vida? A carta Força. Lembra que eu falei? Que é sobre postura, confiança. E temos o As de Paus, que fala de fertilidade. Alguma coisa que você talvez já até tenha trabalhado, você já esteja assim, mas justamente por isto, parece que você está chamando mais atenção. Parece que o seu nome está sendo falado, cogitado, lembrado. Talvez este seja o momento mais fértil para você. Lua nova acontecendo no signo de Touro. A semente que você plantar pode dar bons frutos. Estamos falando de colheitas. Estamos falando de abundância. Estamos falando de prosperidade. E com essas ideias, com esta vitalidade, com esta força, com este ego lapidado, porque a imagem que o outro tem de você, este lugar, claro que começa dentro de você, mas esta função, esta liderança, este respeito é gerado pelo outro ou pelos outros. Aqui é quando você é visto de uma forma tão respeitosa, interessante, inteligente ou atraente. Existe aqui um protagonismo. Como se a luz estivesse regulada só para você, sabe? Estivesse direcionada só para você. Um movimento, uma ideia, um começo, uma nova amizade pode render bons frutos e pode durar por muito tempo, inclusive para as relações. Apesar, tá fluido também para as relações. É que eu vejo você tão irreverente, independente, autossuficiente, mas olhando o imperador, pode ser que por conta disto você atraia um bom partido, uma pessoa interessante ou até mesmo socialmente falando, num outro lugar, num outro momento, realidade, existe uma hierarquia também. Mas enfim, quais são as mensagens em relação ao trabalho, especificamente ao trabalho? Temos o Papa, energia taurina, o grande comunicador, algo mais prático. Aqui fala muito de uma chave girando, como eu já falei na última leitura, mas também fala muito de um caminho do meio, de entender um pouco as coisas, não levar tudo para o coração, na hora de negociar, na hora de impor o seu valor, na hora de abrir mão, na hora de desfazer algum contrato. Seja um pouco mais maduro e prático. Tem novos acordos chegando, mas também tem antigos acordos perdendo a força. Mas não vejo como algo negativo e também não vejo como algo surpresa. Temos o Rei de Ouros. É como se você estivesse fazendo um novo acordo, porque lá neste novo acordo você vai ganhar mais. Vai se dar melhor. Abundância. O rei mais rico do tarô. Aqui eu vejo mais como um se valorizar. E lutar por isto, né? Falar isto. Muitas pessoas gostam do que fazem, da onde estão, mas por gostarem tanto, parece que o chefe não vê uma necessidade de valorizar mais, ou aumentar o salário, ou promover, e de repente é hora de falar, é hora de se expressar, com um jeitinho, é claro, mas deixar claro que você faz questão. Rainha de Espadas. Olha aqui. Não sei, existe aqui não é uma língua de chicote, mas é uma realidade sendo expressada, entendida, compreendida e acordada. É onde, ok, entendi, realmente você está certo, já que você falou, então vamos resolver. Aqui eu vejo
Bem interessante, na verdade, esse momento. Olha aqui, Cavaleiro de Espadas. Pensamento rápido. É isto. Não vejo, claro que você pode se preparar. 9 de ouros, e fala também dessa independência, desta imagem que é passada. Existe aqui um respeito. Não é algo programado, ensaiado, e é claro, você pode se preparar. Mas é como se você tivesse um gancho. A pessoa falou alguma coisa, aconteceu uma situação, e você, de uma forma tão orgânica, tão espontânea, você fala, você expressa, você deixa o recado. E é tão espontânea que a pessoa não vai ter reação, a não ser concordar. Eu gosto, parece uma indireta, bem direta, que encaixa gostoso. Vai ser interessante. Quem estiver do seu lado vai rir com você. Mas enfim, vamos ver em relação ao amor, né? Essa energia também desperta a Vênus, que habita na gente. Então vamos ver em relação ao amor, relacionamentos que já existem, os que vão existir, os que pararam de existir. Quais são as mensagens para o amor? Olha, começamos com 2 de copas, atração. Tudo que eu falei sobre a rainha de fogo e carta não tem gênero faz sentido. Existe aqui uma atração, um olhar para você e de repente falar, gostei, gostei. Mas parece que é porque você não está se importando, ou parece que você de fato relaxou, saiu dessa zona de proteção ou de preocupação com a imagem. Sabe quando você menos espera? O acontecimento vem, o encontro vem, uma conversa despretensiosa, a química vem. Ok. Temos a carta o julgamento. Aliás, pode ser uma pessoa que você já conheceu e nem se imaginou com esta pessoa. Talvez agora, conversando, reencontrando, você possa olhar e falar, quer saber? Essa pessoa é uma pessoa legal. De repente, melhor do que todos aqueles que eu gostei. Talvez o fato de não ter me chamado a atenção logo de cara já é um bom sinal. É algo diferente. Pode estar começando de uma forma diferente. Enfim, o julgamento é uma nova opinião, é também um portal, é também uma segunda chance, mas vamos supor que você já esteja numa relação. Como resgatar aquele fogo novamente? Como começar a voltar a ser de fato um casal, e não um sócio, e não alguém para viver o resto da vida? Como pode voltar aquela faísca também? Quase que resgatar o primeiro mês de relação. 4 de paus. Aliás, um novo casamento, né? Para quem já casou, para quem não casou, aliás, pode ser este encontro, este começo, este reencontro e algo um pouco mais profundo, aliás, morarem juntos. Para quem já está casado, podemos falar de novo casamento, no sentido de vamos celebrar 5 anos juntos, vamos celebrar 10 anos juntos, vamos celebrar 20, 30 anos juntos, vamos celebrar esta união. Vamos nos apaixonar novamente um pelo outro. Vamos dar um novo formato, uma nova vida para esta relação, para este império que vocês construíram, o imperador. Parece que toda relação tem uma energia predominante, né, gente? Independente do gênero. Mas parece que você poderia ser este movimento, você poderia sugerir isto. Isso seria também uma forma de declaração de amor. 7 de espadas. Até, para alguns, uma forma de até mesmo perceber por quantas anda este amor. O julgamento. De repente a sua relação está tão morna. Aí você fala, amor, vamos celebrar nosso casamento? E aí a pessoa fala, celebrar o quê? E aí você começa a perceber que de repente
Ao invés de celebrar, você deveria começar a pensar em se separar ou se acomodar da forma que está. Mas é ótimo para conhecer quem é esta pessoa ao seu lado, neste exato momento. E até mesmo questionar se você não está se relacionando com esta pessoa do passado. 7 de espadas, fala de autossabotagem, fala de alguém roubando, né, na verdade, alguma coisa sua, suas ideias, suas vontades, o seu tempo. Enfim, pode ser um momento de colocar na balança também até onde de fato este amor é um amor. Mas no geral tá muito positiva, tá? É que eu tenho que falar os dois lados, né, amigos? Mas tá bem interessante, principalmente para uma nova celebração deste casamento, como também o encontro de alguém, o reencontro de alguém, tá bem positivo. Mas para finalizar, vamos ver quais são as mensagens da espiritualidade. Sem pensar necessariamente em algo, num assunto específico, vamos ver quais são as mensagens que precisamos saber exatamente agora. A estrela, esperança, futuro. Esta carta é maravilhosa, energia de aquário. Quatro de copas. Neste caso, neste deck, fala muito de um reencontro com você mesmo, de uma meditação, de um respirar para amadurecer, se nutrir para florescer. Mas, no geral, esta carta é uma energia canceriana e fala muito de se sentir sozinho, mesmo acompanhado. Ou estar triste porque algo não aconteceu da forma que você gostaria. Na última leitura eu falei que talvez até coisas que estavam dadas como perdidas podem florescer. Então, não é sobre uma volta repentina de alguém que não deveria mais estar na sua vida, mas é sobre, tá, não aconteceu dessa forma, mas vai acontecer de uma forma tão mais bonita que você vai sentir exatamente o que você tanto queria sentir, porém diferente do que você tinha roteirizado. Tanto que essa carta fala um pouco de infantilidade, né, gente? Sabe? Mas enfim, vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? Roda da Fortuna, Destino. Amo. Gente, tá bem interessante, bem empolgante. E neste caso, Rei de Espadas, Autoridade. E temos 6 de ouros, Compartilhar, Reciprocidade. Eu não quero que vocês fiquem ansiosos por este momento. Aqui estamos falando de um futuro, mas não é sobre esperar este futuro, não é sobre acreditar neste futuro. É sobre adiantar este futuro, trazer ele para o presente. Buscar ideias, informações, inspirações. Como eu falei, alguns farão isto no silêncio. Aliás, esta carta fala de cura. Esta carta fala de tirar-nos 5 minutinhos para esta autoanálise, para esta autocura, principalmente para não estarmos neste lugar de ó céus, ó vida. Sabe quando a gente tem tudo para agradecer, mas só porque uma coisinha não saiu da forma que a gente gostaria, parece que nada faz sentido? Tá bem forte a energia do elemento ar aqui. E é importante você ser esta pessoa. Pelo menos trazer esta maturidade. Até mesmo para ser um magnetismo para atrair pessoas, porque o 6 de ouros fala de reciprocidade. E se você está sendo assim, é como se você fosse atrair pessoas também assim. Ou ser uma presa fácil para um predador. 4 de espadas, recuperação. A carta força, o arcano número 8. Ok. A sensação que eu tenho é, este futuro pode estar no presente, as coisas estão acontecendo muito rápido, e sim, surpresas podem acontecer. Esta carta fala de sorte, de dinheiro, de mudanças, e elas estão acontecendo o tempo inteiro. Talvez não da forma que a gente gostaria,
mas elas estão acontecendo. Como pegar a cauda do cometa? Como seguir este fluxo? Como trocar com o universo? Essa reciprocidade, esta troca, pode ser também com toda esta energia astrológica. 4 de espadas também fala de uma segurança, porque você sabe de onde você saiu, aonde você está, aonde você pode chegar. Não existe um medo. E talvez tudo isso pode te ajudar a amadurecer esta criança interior que não teve certas coisas, que não vivenciou certas coisas, e por conta disto acaba projetando no outro, lidando na vida adulta com estes medos, traumas, inseguranças, incertezas. Enfim, trabalhem nisto, porque este é o único problema. É como se não é só você é seu pior inimigo, não é isto a coisa. Mas tem coisas que não dá para fingir que não viu, tem coisas que você vai precisar cuidar, curar, para que isso não seja mais uma questão na sua vida daqui para frente. E tá tudo bem olhar para isso, tá tudo bem resolver isso. Não uma coisa ruim. Na verdade, é algo muito bom. Mas enfim, uma carta por decanato. Primeiro decanato, nascidos entre os dias 21 de junho até o dia 30 ou 1º de julho. Qual é a mensagem para vocês? Primeiro decanato, 3 de paus. Esta carta fala muito de chegar chegando. Sabe quando você vai para uma cidade e todo mundo quer saber quem é você? Sabe quando você entra numa empresa e todo mundo quer te falar oi? Saber de onde você veio? Se você está vendendo coisas, para quem trabalha com vendas, é perfeito. Perfeito. A comunicação está perfeita, é como se o sinal estivesse verde para você passar. Uma carta muito próspera. Ok, mas segundo decanato, vocês que nasceram entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho, quais são as mensagens para vocês? Vou pegar como uma única energia. A Imperatriz, 3 de ouros e o Pajem de paus. Entusiasmo, trabalho em equipe e Vênus. Ok, como é uma lua nova no signo de Touro, estamos falando de Vênus, estamos falando do amor próprio, estamos falando da autoconfiança, estamos falando também de fertilizar sonhos. Então, para o segundo decanato, aqui eu vejo você encontrando talvez a trilha, encontrando o caminho. E mesmo que você ainda não tenha chegado lá, você pelo menos sabe que este caminho vai te levar lá. Existe um entusiasmo, uma vitalidade, existe possibilidades também de co-criar realidades, fertilizar para quem quer engravidar, é um ótimo momento. Ok, terceiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho, quais são as mensagens? O que precisamos saber exatamente agora? 8 de paus, ação, movimento. Pajem de espadas, comunicação. Chegou a hora de mandar o e-mail. Ou provavelmente você vai receber convites, e-mails, telefonemas, mas se não for, você faz o movimento. E o feedback vai ser ótimo. De repente, tudo que você precisava organizar, resolver, você consegue através da comunicação, através desta busca por informações, mas assim, é quase que você é visto e lembrado e as pessoas estão te procurando. Aquela mensagem onde as pessoas estão falando de você, cogitando o seu nome, pode ser para você, ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.